Boa tarde, pessoal! Estamos de volta aqui no programa Sala Cósmica com Wagner Dorim, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, canalizador da mesa cósmica cigana, com a energia da mesa cósmica, com o poder do cigano Hassan, com o poder do cigano Dorim, com o poder do cigano Vladimir, com a energia de toda a fraternidade branca dos mestres seccionados, também hoje com a energia do xamanismo com o Emerson. Boa tarde, Emerson. Seja bem-vindo à Sala Cósmica. Boa tarde, meu grande irmão Wagner Dorim. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando. Mais uma vez é uma honra e um prazer grande estarmos nessa conexão, estarmos nessa sintonia, nessa tarde de hoje. Ô, Emerson, a gente veio com um tema bem legal. Inclusive tem umas perguntas aqui. O que é o xamanismo e como praticar o xamanismo? Maravilha. Muita dúvida, né? Sim, exatamente. Então, eu sou um facilitador xamânico, né? Eu trabalho com os povos indígenas, o trabalho que eu falo que é um trabalho de ação cultural, social e espiritual com os nativos. Né? Isso eu desenvolvo já há mais de 10 anos. Eu tenho uma associação que ainda não saiu do papel, mas ela já realiza ações, né? Que é a ESSENF, que é a Essência Cultural do Espírito Nativo da Floresta. E a base nossa é o trabalho com o xamanismo. Né? O xamanismo é a filosofia espiritual dos povos indígenas. E ele é catalogado, digamos assim, como uma religião, né? Eu, inclusive, represento o xamanismo no Fórum Interreligioso, que é um trabalho de cultura de paz que temos aqui no estado de São Paulo, mas, na verdade, ele é uma filosofia. É uma filosofia porque parte do princípio de que você conectar, né? Resgatar a conexão com a natureza. Então, esse termo xamanismo, a palavra xamã, vem da Sibéria, dos povos indígenas, né? Lá da Sibéria, Tong, né? Significa aquele que faz a ponte entre os mundos, aquele que reintegra as forças naturais, aquele que conhece e desperta o coração para se tornar um curador, um trabalhador espiritual. E daí vem essa palavra xamã, mas o xamanismo, a espiritualidade do povo indígena, ela é muito complexa e se espalha, né, por todo o planeta, né, muitos povos aí nativos, na América, na África, na Ásia, na Oceania, na Europa também, a gente tem o que chamar dos xamanismo celta. O celta não deixa de ter uma ligação com o que é o xamanismo. E esse trabalho envolve trabalho com os animais de poder, com as ervas sagradas, com os instrumentos, né, e artesanatos sagrados, com as meditações, com o uso dos elementos, com a gratidão e a reconciliação com a força da água, do ar, do fogo, da terra. Então, é algo assim bem que dá para aprofundar bastante. E, ao mesmo tempo, eu falo que é simples, que parte do respeito e do amor para com a natureza. Então, você perguntou da prática, né? Eu vou até entrar aí um pouquinho mais. Muita gente procura o xamanismo por causa da ayahuasca, porque eles veem que a ayahuasca vai abrir a pineal, vai abrir a frequência deles para saber o caminho, para saber qual o destino, o que a espiritualidade prepara para ele. O que ele quer saber realmente, quem ele é. Tem gente que procura, inclusive, para irradiação, incorporação. Queria que você explicasse muito o que é isso, porque tem muita gente que confunde como é que é? Ilucinação com incorporação, com, sabe, é uma ilusão. Sim. Exatamente. Essas confusões, né? Então, no xamanismo nós também temos as medicinas tradicionais, né? As medicinas tradicionais são forças, digamos assim, mais onde você se aprofunda mais, né? Que é mais dentro da mata, como é o caso da ayahuasca, como é o caso do rapé, da jurema, do cambô, da sananga. Tem uma série de medicinas tradicionais nativas. E essas medicinas, elas são sagradas e são específicas para determinadas situações. Isso fazia parte do povo indígena, da qual aquela medicina era oriunda. Por exemplo, a ayahuasca é da região amazônica, né? Então ela pegava ali Peru, Bolívia, o Acre, o Amazonas, né? Roraima, Rondônia, aqui no Brasil, a Jurema, já lá do Nordeste. Então, assim, essas medicinas são o que a gente chama de enteógenas, né? A gente não fala o termo alucinógeno, enteógena, porque ela faz você entrar em contato com o divino que há em você. E nisso há um autoconhecimento. Então, é possível você despertar, como você falou da glândula pineal, e uma terceira visão num processo desse? Claro, é possível.
mas parte sempre do princípio de como que você está indo ao encontro dessa medicina. A pessoa está indo para fugir de algo, a pessoa está indo para uma baladinha, para um barato, né? Tem muita gente que faz assim. Tem gente que faz um trabalho que é onde tem todas as medicinas juntas, né? Então, isso me parece mais um processo que a pessoa tenta fugir da realidade dela. E ela quer descontar num vício. Então, muitas vezes ela fala, eu vou entrar nessas medicinas para sair do vício. Mas, na verdade, ela se vicia nelas. Então, tem gente que cheira o rapé a cada minuto. Eu estive já com pessoas assim. É o que eu falo, cada um está na realidade dela. Cada um está na sua vida, no seu momento. E está tudo certo do jeito certo. Né? Cada um está no seu processo, na sua crença. Entretanto, os povos indígenas fazem esses rituais, não é todo dia, não é a cada hora. São em momentos específicos. Então, por exemplo, a ayahuasca é um grande momento que você entra em contato com a sua sombra, com o seu eu superior. Tem gente que fez ayahuasca e depois se tornou vegetariano porque ela sentiu um amor tão grande pelos animais que não conseguia mais comer carne. Tem gente que fez processos grandes de perdão, de se perdoar, de se aceitar, de se amar. E aquilo libertou e ela passou a perdoar coisas que ela não conseguia na família dela. Então eu falo que todos esses processos, constelação familiar, resgate de alma, aterramento, desenvolver a clarividência da mediunidade, todos eles estão dentro da ayahuasca. Se a pessoa se permitir acessar isso, se for o momento dela para ela entrar em contato com isso, porque tem tudo a ver com o que a nossa alma quer. O nosso eu superior em contato com o divino que habita em nós, que sabe o momento de cada coisa. Mas como entra nosso medo, muitas vezes, nosso ego, nosso eu inferior, nossa sombra. Então, tudo isso, quando está em desequilíbrio, vai afastando a gente da nossa alma. E essas medicinas são para reforçar o nosso contato com a nossa alma. A alma de cada um de nós é perfeita e divina. Né? Entenda a alma, nesse sentido, você pode entender, né, as pessoas aí como mônada, como nosso espírito, mas assim, eu quero dizer, é que eu falo alma num termo mais próximo de nós, né? Quer dizer assim, a nossa parte mais sábia e consciente, que todos nós temos. Então a natureza divina está em todos nós. A questão é manifestar ela ou não, ou os graus de manifestação dela. Essas medicinas propiciam um contato mais consciente, mais profundo com o nosso eu interior. Mas se a gente for com medo, a gente passa a olhar só a nosso lado sombra. E tem gente que para de fazer as medicinas porque achou que viu coisa errada, não gostou, se sentiu mal. Fala o que é a medicina, porque tem gente perguntando o que é a medicina. Ficou com dúvida aí. Legal. Então, assim, as medicinas sagradas são esses processos, né, com as ervas sagradas ou com os chás, que são oriundos, assim, do povo indígena, lá da sua ancestralidade. Então, por exemplo, a ayahuasca é uma mistura de um cipó com algumas ervas da Amazônia. A combinação delas dá um chá. Esse chá é alucinógeno, que a gente chama de enteógeno, e quando a pessoa toma esse chá, esse causa um processo de transformação. Então ela passa a ver, ela pode ver coisas da vida passada, ela pode enxergar uma realidade mais aberta de quem ela pode ter contato com seus mentores e amparadores, pode ser permitido que ela acesse uma intuição ou um insight de alguma coisa que está no momento. E costumeiramente acontecem limpezas. Por que limpezas? Porque durante a nossa vida a gente se desequilibra muito ou deixa de ser a gente nos processos da vida, né? A gente às vezes tem muito medo ou não assume quem a gente é ou sabe que está fazendo uma coisa errada e continua. Então as limpezas, processo de purificação do nosso ser. Às vezes desce fisicamente, você vomita num processo desse, ou tem diarreia, ou dor de cabeça, ou sua demais, ou sente muito frio, ou chora demais, ou ri demais, são as limpezas que acontecem. Então, quando você passa a ter um propósito, eu vou entrar nessa medicina sagrada, porque realmente eu acho que ela faz sentido, né, para mim. Eu pesquiso para saber se ela tem a ver comigo. Eu peço uma orientação de um pajé, de uma liderança, de um terapeuta, para saber se realmente aquilo pode ser útil para mim. Eu vou num lugar que faz aquilo com amor, porque essas medicinas sagradas, esses trabalhos, eles são sempre feitos com amor e com respeito. A partir do momento que você sente realmente que não tem a ver com você, qual que é o propósito? É me autoconhecer. Então, legal, você vai vivenciar a experiência que você precisa naquilo.
Então, a ayahuasca é uma dessas medicinas. A jurema Sim. é um outro chá, é uma bebida sagrada do norte, que vem da casca da juremeira. Então, essas plantas, elas são poderosas, que elas não são qualquer planta. Ela não é uma planta que você pega e faz um chá de camomila, um chá de erva doce. Também são maravilhosos, mas assim, é um outro processo. É um processo de aprofundar mais a sua parte espiritual, emocional, mental e energética. Então, a gente tem a jurema lá, que é do Nordeste. A gente tem o rapé, né, que são assim, o pó da casca da árvore, aquilo queimado, né, se torna uma cinza, e que você inala, e aquilo pode te ajudar em vários processos, físicos inclusive. Eu mesmo melhorei um pouco da rinite, da sinusite quando eu usei. Eu vejo pessoas que melhoraram de problemas digestivos, outros que tinham muita dor de cabeça e usaram o rapé, mas ele também nos faz despertar algumas coisas, alguns insights, né, alguns processos da nossa mente, da nossa emoção. E aí há outras medicinas, a sananga, que é aquele colírio famoso dos Kaxinawá, né, lá do Acre. A sananga é um colírio que o indígena punha ele para entrar na mata e poder acessar melhor aquele contato com a natureza, às vezes uma visão para resolver algo que o pajé precisava. Ele pingava aquele colírio sagrado, entrava na mata e ali ele tinha uma resposta. O que acontece é que todas essas medicinas foram muito banalizadas. E elas saíram da floresta e vieram para o contexto urbano, e muitas pessoas se aproveitaram para ganhar dinheiro nisso, para banalizar, para fazer com que isso fosse uma força, virou uma questão assim, de atrair as pessoas. Eu vou atrair porque eu vou fazer daquilo como se fosse uma festa, né? Uma balada, um momento em que a pessoa vai usar aquilo, vai ficar doidona, como se fosse uma outra droga, e cada um que se vire. Então, infelizmente, há lugares assim. Mas há lugares maravilhosos no contexto urbano que honram essas medicinas, né? Para quem não pode ir na floresta e vai fazer aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, numa grande metrópole espalhada pelo Brasil, alguma outra cidade, né, do interior que não tem a natureza, e vivencia um processo maravilhoso. Porque é o que eu falei, depende de várias coisas. Então, elas podem realizar grandes aberturas na mente e na sua consciência, mas depende do seu propósito, se aquilo é para você, porque essa medicina não é para qualquer um, não é para todo mundo. Tem gente que é muito sensível e não precisa acessar isso. Ela pode acessar algo espiritual pela meditação, por um mantra. Então, é o jeito dela, pelo instrumento sagrado. Então, ela não precisa, para que forçar algo que ela não precisa? Então, é importante respeitar o seu processo, respeitar a sua consciência, respeitar os seus limites também, né? Tem gente que procura mais para saber a missão de vida, né, Emerson? Então, nesse caso, é legal, né? Porque a pessoa está querendo se descobrir. É que muitas vezes, o que acontece? O ser humano, muitas vezes, quer respostas absolutas em situações que ele ouviu dizer que vai ter aquela resposta, ou espera que um guru passe a resposta para ele. Eu tô rindo aí, a nossa irmãzinha aí, canina, as irmãzinhas caninas. Então esse é o problema, Doni. Tem muita gente que quer que um guru passe uma resposta de algo que ela mesma precisa descobrir. E aí a gente passa a não identificar o que eu brinco com um amigo meu, que é o mundo 4D, né? Porque a gente vive no mundo 3D, esse da matéria, mas tudo é símbolo de algum ensinamento para nós. Então, a gente, por exemplo, vê um filme, ali tem vários símbolos que pode estar mostrando alguma orientação para a gente. Num sonho também, um morador de rua fala algo para a gente, ele pode ali estar sendo instrumento do divino para passar algo para nós. É verdade. Entende? Então, assim, a maioria da humanidade desconsidera isso e propõe num momento único que ela ali vai descobrir tudo. Mas ela poderia pelo menos se abrir a achar que o tudo vem fragmentado de vários ensinamentos no seu dia a dia, no trânsito, falando com o porteiro, a chuva que caiu e você não conseguiu chegar em tal lugar. Então, muitas vezes as pessoas querem que o sagrado se manifeste num momento específico e esquecem que ele se manifesta em todos os momentos. Então, a ayahuasca, todas essas medicinas, elas realmente são processos mais fortes dessa conexão e dessa expansão. E realmente, se você tiver com um propósito de aprendizado, de humildade, pode ser que você descubra ali o sentido da sua encarnação neste momento, com certeza. Mas desde que você não desconsidere todos os outros momentos da sua vida, que são momentos de aprendizado também, que pode fazer a gente ir entendendo que lado que a alma nossa está querendo dizer. Porque às vezes a gente quer forçar uma situação, quer forçar com aquela pessoa e a coisa não vai, e a gente continua forçando e vai contra o fluxo da vida. E se não é para si, a vida vai empurrar de novo com o fluxo. Pessoal, para quem não conhece, o Emerson,
ele é meu professor de xamanismo. Com essa pandemia, eu acho que a gente fizemos umas 20 e poucas aulas, ainda falta 6, e ele já me falou que tem mais aula ainda. E foi através deles que eu descobri o animal do poder, eu descobri a energia das ervas, dos grãos, tanto que a mesa cósmica cigana, eu trabalho com gradeamento, porque eu tive muito ensinamento da parte do Emerson para trabalhar com o gradeamento, com a energia com a mesa cósmica cigana, através dele. Trabalhar com os animais também, a tartaruga. Eu nem sabia, gente, que eu tinha um animal do poder, que ele falou para mim, você tem o... Aí, como é que é? Não é o urubu, você falou que eu tinha o tatu. Aí eu não entendi. Aí ele falou, não, é que você vai para o submundo e você vai limpar a sujeira lá de baixo. Então, o tatu, ele vai limpar a sujeira lá de baixo. Eu nem sabia disso, gente. Então, tem muito aprendizado dele e eu fui aprendendo. Por exemplo, eu vou para o meu sítio hoje, quando eu vejo uma pedra, eu tenho que pedir licença. Sempre eu gosto que você fale essa história para o pessoal, que é a história que eles têm que respeitar a natureza. Queria que você repetisse essa história aí, que é muito interessante. Com certeza. Então é assim, gente, como ele está falando, o indígena, né, nos ensina que sempre nós devemos respeitar a natureza. Então, tudo que o indígena faz, seja algo que tem algo de origem vegetal, mineral, animal, ele pede licença, né, para pegar aquela erva da mata, ele pede licença para pegar aquela pedra, aquele cristal da cachoeira, ele pede licença para pegar aquela pena daquele animal que ou teve morte natural, ou a pena despenou pela troca de penagem natural do animal, para fazer um cocar, por exemplo. Então, assim, a tradição indígena espiritual jamais vai matar um animal para fazer isso. Ela usa da própria natureza com respeito e sem pegar tudo de uma vez. É homeopaticamente, até porque sempre se compartilha tudo com o restante da aldeia. Né? Então, todos os colares, tudo isso que é feito, é sempre os indígenas pedem licença na natureza e rezam para a natureza e rezam para que aquele colar seja um manto de proteção para quem usá-lo, por exemplo. Isso a gente pode exemplificar em toda e qualquer outra força, seja por um instrumento, artesanato, qualquer objeto sagrado indígena. Dentro disso, o que aconteceu? Certa vez eu estava num evento e eu tinha 20 anos e o evento se encerrou e tinha sido muito legal, né? Os indígenas também tinham participado e foi bastante gente, todo mundo gostou. Estavam agradecendo e eu era o único da produção que estava lá. E aí o pessoal estava me agradecendo, né? Mas não estava agradecendo só a mim, eles estavam agradecendo a organização que realmente foi feita muito bem, né? Por mais de 10 pessoas. E eu me senti ali honrado naquele momento, representando todo aquele grupo que trabalhou, né? Para que o evento fosse um sucesso. E no final, um indígena, que eu não tinha visto ele no evento, né? O evento contou mais ou menos com 300 indígenas, um deles que eu não tinha visto, da tradição Tupi-Guarani, chegou e falou assim, pegou o microfone, tá todo mundo falando isso, mas aquele menino pega a pedra na natureza, e apontou para mim. E eu fiquei sem entender nada, né? Eu falei, bom, mas se ele falou, é aquilo que eu falei, tudo que alguém fala sempre está te ensinando algo, né? Seja a pessoa que você pode mais desconsiderar, ela está querendo te passar alguma lição, porque todos são mensageiros do Indianderu, grande espírito. Então eu fiquei refletindo, o que será que ele quis me dizer? E aí eu fui lembrar que quando eu ia, né, na praia, no mar, na cachoeira, quando eu era criança, assim, 10, 11, 12, 13 anos, eu pegava muitas pedrinhas, né? Eu pegava algumas pedrinhas, alguns cristais. Olha, eu vou até dizer que eu já vi gente pegando muito mais, tá? Eu pegava tanto assim, mas cada um está no processo de aprendizado. Então, se aquele indígena falou aquilo para mim, era sinal que eu já estava preparado para não precisar pegar nem mais 10 e 20. Era para pegar realmente se fosse algo raro. Então ali ele deu uma lição para mim, sem me conhecer, ele realmente não me conhecia, como menos ainda ele ia saber que eu ia no mar e na cachoeira pegar a pedra de cristal. Então ali ele passou uma grande lição, e intuitivamente aquilo caiu no bicho. Quando você for na cachoeira, pegar uma pedra, um cristal, tome muito cuidado. Né? Aquela pedra, aquele cristal, está cumprindo uma missão ali. A gente não sabe os seres que estão ali, visíveis inclusive, físicos, que precisam daquela pedra naquele lugar, sei lá, uma alga marinha, um girino que pode ali passar, um outro micróbio ou bactéria que faça parte do ecossistema da natureza, e aí a gente expande com tudo, com qualquer outra flor, planta, galho de árvore. Então, realmente, se você sentir que você foi chamado por algo da natureza,
peça licença a ela, converse com o espírito daquela pedra, porque cada ser tem um espírito por trás, que o rege, que o guarda. Converse com o espírito daquela árvore, com o espírito daquela planta, e se comunique. Nossa, será que realmente eu peço licença, povo da pedra, povo da árvore, povo da planta, eu posso ter você para comigo, para cumprir alguma missão? Ele vai falar para você se sim ou não. Se sim, você vai sentir no coração e vai levar com você. Porque pode ser até que você vai dar isso para alguém. Então alguém precisava daquela energia. E às vezes você presenteia uma pessoa com um cristal e a pessoa fala, nossa, eu estava com uma dor no peito e aquilo passou. Eu estava com um sentimento ruim e aquilo passou. Porque aquele elemental ajudou algum processo que a pessoa precisava passar. E aí você se tornou um canal daquilo. Então, veja bem, a questão, uma das grandes questões que o indígena sempre fala, e que o ser humano muitas vezes não entende, o não indígena, é que o indígena nunca ele vai abusar da natureza. Ele se sente como uma peça que faz parte dessa harmonia. E, geralmente, muitos não indígenas, inclusive os que sempre querem ter o poder, acham que toda a natureza tem que ser subserviente ao ser humano. E que a gente pode fazer o que quiser com a natureza, porque o foco principal é nós. É como se todo time tivesse que jogar por causa de um jogador ali. Toda a bola tem que ir para ele. Porque é como se ele fosse o único ali no campo. E o indígena não pensa assim. No filme, eu sempre cito isso do Rei Leão, tem um momento e nesses filmes tem muitos ensinamentos, viu, gente? Vocês podem sempre acompanhar. E num dos ensinamentos do Rei Leão tem isso. O pai, né, lá do Simba, acho que eu até esqueci o nome dele, o pai do Simba fala para ele, olha, é assim que tem que ser a natureza. Porque o tio dele, quando virou o rei, ficou tudo uma sombra, uma treva, né? Porque abusaram demais da natureza, quiseram saquear demais o que tinha nela. E o pai do Simba, não, ele sabia o tempo certo de cada coisa, o tempo certo da colheita, o tempo da espera, né? Quando um fruto está maduro para pegar, quando não pegar todos os frutos, porque tem muitos frutos que os passarinhos se alimentam, e se você tirar todos, ele não vai ter o que se alimentar. Então é ter consciência de que nós também somos um organismo, algo que faz parte do organismo vivo, e não a parte final de um processo, que nós também fazemos parte do processo. Então aquela água que passa por nós vai depois ir para um animal, e por ter passado por nós, se a gente colocar a nossa melhor energia, aquilo vai ser útil para o animal. Então aquela mesma energia foi útil para o reino vegetal, para o mineral, para o hominal e para o animal. Então é se sentir em harmonia com a natureza. Então, quando vocês forem, por exemplo, na natureza, pegar uma pedra, pegar um cristal, pensa bem, sente bem se aquilo é para ir para você. Muitas vezes né? E você vai ser um canal de algo. Ou mesmo para você usar de proteção, ou para presentear alguém, ou para fazer um artesanato, ou para deixar num lugar que vai estar consagrado. E isso vale para tudo. Inclusive para as ervas, né? As pessoas, aí já vou até entrar, né? Porque assim, as pessoas muitas vezes vão fazer o banho de erva e esquece de entrar em contato com o espírito daquela erva. Então, ou aquela pessoa que vai macerar, ou aquela que coloca, né, já direto no fogo ali, né, para esquentar, enfim, para tomar um banho, ou como seja o processo que ela sinta que deve fazer, ou o chá que ela vai tomar, entre em contato com o espírito daquela planta, né? Seja lá uma arruda, olha, arruda, eu entro em contato humildemente com você e peço para que você possa fazer a limpeza que eu mereço e preciso no momento. Simples. Manjericão, mesma coisa. Essas duas são muito boas para limpeza energética, né? Você vai tomar lá um banho de erva, com guiné, com o fumo de corda, né? E você vai jogar lá do pescoço para baixo. Antes de você jogar, peça para a planta, agradeça por ela estar ali, cumprindo esse processo e te ajudando a se limpar. Isso vale para tudo. Vai tomar um banho de mar, um banho de cachoeira. Tá mudo ali, Dorinho. Os índios e os preto velho, eles falam que mascar o fumo espanta os maus espíritos e automaticamente a cobra, se te picar, o veneno não vai te pegar, né? Aí eu já trabalhei em alguns atendimentos onde eu falei para a pessoa, olha, você vai mascar um pouquinho do fumo aqui, mas com cuidado, porque o fumo ele vai acionar o seu espiritual, assim acelera, né? O fumo, né? Exatamente. Assim, o tabaco é uma das medicinas mais incríveis. É outra medicina tradicional que a gente pode falar também. Ela está presente assim, em várias tradições do xamanismo, dos povos indígenas. E realmente, como você falou, inclusive o caipira, né, do interior, faz muito isso. Quando ele vai entrar na mata, ele anda com tabaco sempre. E ele aprendeu isso com o indígena. Né? Porque o indígena, quando ele entra na mata, se ele for picado por uma cobra, ele vai mascar aquele tabaco. Ele vai mascar porque aquilo, os
costuma tirar de 70% a 90% do veneno da maioria das cobras que tem na natureza. Então aí dá tempo de ela né, não morrer ali, né? E ter tempo de talvez ser atendido por um pajé ou num hospital mesmo. Então o tabaco tem um poder incrível. Na conexão que a gente faz com o cachimbo sagrado, é ele o principal elo com o grande espírito. Quando a gente vai defumar aquele cachimbo e a fumaça a gente entrega para o grande espírito. Então é como se a gente entregasse para Deus aquilo que fosse permitido ser limpo em nós. Então você percebe que o tabaco é um processo de limpeza em todos os níveis. No físico, no espiritual, no energético. Por isso que é uma planta assim maravilhosa. Né? É uma planta muito poderosa. Eu uso o tabaco quando eu vou fazer limpeza do submundo, quando eu vou limpar os registros acásticos das pessoas, quando eu vou trabalhar com energia de muito pesada, que é aquelas amarrações, aquele negócio, eu masco o tabaco não, eu coloco ele na boca, porque se mascar você até passa mal. Mas eu sinto que ele não deixa, é tipo um escudo de proteção, ele não deixa vamos dizer assim, alguns magos negros encostar em você, energia negativa encostar em você. Eu sinto isso quando eu masco o tabaco. É isso mesmo, é isso mesmo. Inclusive na pagelância que alguns indígenas fazem, eles ficam com esse tabaco na boca, aí vai de você se conhecer, a pessoa se conhecer, igual você falou. Tem gente que consegue mascar o tabaco e fica ali bem, né? Tem algo ali no organismo dela que consegue aguentar. Maravilha. Outros pode deixar na boca, outros podem dar com ele aqui no bolso, outros vão usar ele na fumaça, e a fumaça daquele tabaco já vai proteger. Então, assim, tem vários jeitos, é você sentir qual que é melhor. Tem gente que às vezes fala assim, eu sei que o cachimbo é maravilhoso, mas eu não consigo fritar ele, fumar ele. Tudo bem, quando você vai fazer o processo de limpeza, deixa o incenso queimando, ou deixa aquele tabaco no defumador, no incensário, e aquilo vai né? O importante é ter aquela intenção e o processo que é feito, né? Porque todas essas ervas, elas sempre vão te dar proteção, vão purificar o ambiente, vão te dar condições de você continuar ali trabalhando sem ser afetado, importunado, como você falou, por seres aí, às vezes, do plano astral, né, ou no inferior, que tentam atrapalhar aquele processo, os seres perigosos. Então, são forças de proteção. A sálvia branca, né, que as pessoas sempre falam no xamanismo, sálvia branca, sálvia branca. A sálvia branca é maravilhosa. Acontece que a sálvia branca, ela só pega lá nos Estados Unidos e no Canadá. Ela só dá lá a planta, né, por causa do clima de lá também. Então ela se torna, às vezes, um pouco caro para as pessoas comprarem, né, seja de fora ou aqui de alguém que revende. Mas ela é maravilhosa, ela faz um processo de limpeza muito grande. Né? A mesma coisa o palo santo, da tradição andina. Né? Aquela madeira que também... Certa vez eu estava num evento, eu estava com o Paulo Santo, e uma pessoa aí também de uma rádio, né, espiritual esotérica, ela pegou e falou, cara, você tá com o Paulo Santo? Aí eu falei, tô, né, porque eu trabalho com xamanismo, né, com os andinos. Falei, nossa, uma vez eu estava fazendo um processo de limpeza numa pessoa e nada limpava. Aí me veio a figura de uma madeirinha para procurar, eu fui lembrar, acho que é o Paulo Santo. Peguei e aquilo foi a única coisa que tirou o mal daquela pessoa. Então, o Paulo Santo é maravilhoso também, para tirar a lava astral da pessoa, para purificar, para te dar proteção, né? É muito bom. Esse, claro, não é fumando nem mascando, esse é só... Entendi. Uma outra pergunta para você. O animal do poder, quando nós estamos antes de nascer, ele já está destinado a gente mesmo, o animal do poder, ou isso vai com as nossas conquistas? Como que é? Que nem o nosso caminho já está traçado já, quando estamos no ventre da nossa mãe? E como saber o animal do poder? Queria que você desse umas dicas aí, os arquétipos dos animais do poder. Isso mesmo, então assim, os animais de poder, todos nós temos um animal de poder principal. Esse animal rege a nossa vida e nos acompanha durante toda a nossa vida. Né? Provavelmente, possivelmente, esse animal também já acompanhou em outras encarnações, tá? Então, com certeza, antes da gente encarnar aqui, o animal de poder já nos escolheu, porque ele sabe o tipo de personalidade que a gente tem e sabe o que a gente vai precisar. Numa hora de uma fraqueza, ele está lá nos fortalecendo. Para numa hora de uma arrogância, ele sabe o aprendizado que ele vai dar para a gente. Para numa hora de que a gente está com vontade de fazer algo, ele dá o impulso. Então, o animal de poder nos acompanha
em todos os processos da nossa vida, o nosso animal principal, né? Lembrando que todo animal pode ser um animal de poder. As pessoas geralmente querem que o animal de poder dela seja a águia, o búfalo, a onça, e às vezes pode ser a paca, o tatu, a formiga e até a barata, ou até o rato. Então, todos os animais são animais de poder, porque todos os animais são sagrados e refletem algo que está dentro de nós, positivo e negativo. Então, todos têm um lado luz e sombra. E todos os animais de poder, a qualquer momento, podem nos orientar em algum momento. Vamos supor, eu não tenho tal animal no meu totem. Vamos supor que eu não tenho a tartaruga, vai no meu totem xamânico. Mas eu sonho com a tartaruga, é porque a Lira está querendo passar uma orientação. Então, esses são os animais aliados. Todos os animais são animais aliados de nós. Eles podem aparecer a qualquer momento para nos passar alguma orientação. Todos nós, então, temos um animal principal. Esse animal rege a nossa personalidade. Todos nós temos um animal sombra, que trabalha como guardião, protetor, e muitas vezes passando assim, é como se fossem os guardiões aí de outras tradições. Às vezes dando um ensinamento mais pesado para a gente. Quando a gente não está vendo algo, ele ali faz a gente acordar. É o animal sombra. Temos o animal dourado, que tem a ver com a nossa ancestralidade, né? Ou seja, com os registros das nossas vidas anteriores. E temos o animal aliado, que tem a ver com a nossa espiritualidade, com a nossa essência e com aquilo que a gente veio fazer na Terra. Então, esses animais, todos nós temos esses 4 animais, né? E eles podem ser qualquer um dos animais, não precisa ser só da fauna brasileira ou dos Estados Unidos, pode ser do planeta todo. Quando você fala animal do poder, a pessoa pensa no lobo, ela pensa na águia, ela pensa no urso, ela pensa na coruja. Tem gente até que fala do sapo. Eu queria que você desse um exemplo aí, pelo menos, vamos se dizer, de 12 animais, que vamos se dizer um de cada signo, vai, são 12 signos, né? Tá, eu vou falar de 12 animais, então. Só complementando essa questão dos animais de poder. Então, assim, todos nós temos esse totem. O que é totem? A nossa base espiritual que nos faz a gente se conhecer. Por que é legal conhecer o animal de poder? Porque a gente vai identificar onde são as nossas fraquezas, onde são as nossas forças, onde a gente costuma escorregar, onde a gente pode resgatar uma energia que tem a ver com aquele animal. Porque, assim, o animal de poder que a gente tem, ele também está ligado ao animal, o animal que a gente vê. Então, por exemplo, uma onça, às vezes a pessoa pode falar, nossa, mas a onça é um animal agressivo. Mas ela também é um animal certeiro, tem um foco. Então, o que a gente conclui? Que no lado luz, nos indica para a gente ter foco, para a gente ter força e coragem. E quando a gente está com a onça desequilibrada em nós, é porque a gente se tornou agressivo ou quer fugir para a toca. Então, o desequilibrar ou equilibrar vai depender de como a gente é. Porque, no fundo, o animal e nós somos um ser só. O animal reflete aquilo que está dentro de nós, né? E para descobrir o animal de poder, pode ter uma série de coisas. Sábado mesmo eu fiz um trabalho com uma pessoa. Ela falou assim, eu quero descobrir o animal de poder. A gente ficou 5 horas no trabalho individual e ela conseguiu descobrir. Ela teve o aval da alma dela, da intuição dela, para entrar em contato com os 4 animais. Ela chorou, assim, foi uma cerimônia maravilhosa. Mas pode ser que faça uma cerimônia e a pessoa não saiba, porque não é o momento dela saber. Pode ser que ela já sabe desde quando nasce, que ela tem ligação com aqueles animais, e toda hora ela vê aqueles animais, ou sonha sempre com eles e acha que é o animal de poder. Pode ser. Tudo é possível. Mas para saber, assim, o animal de poder, pode ou não depender de muitas coisas, mas vai muito do respeito. É o que eu sempre falo. Às vezes a pessoa fala, eu quero muito saber o animal de poder, quero muito saber o animal de poder. Mas esquece de respeitar os animais. Então, certo. Teve uma pessoa que fez um trabalho comigo e ela falou, eu já sei que o meu animal é o cavalo. Nem tinha começado o processo. Eu falei, legal, fique com a energia dele e vamos ver o que rola. 6 horas de trabalho coletivo, eram 20 pessoas participando. Acabou e ela ficou muito brava comigo, porque ela não viu o cavalo. Como se alguém fosse culpado por isso. Ou seja, ela estava focada apenas em ver o cavalo. Ela se prendeu ao cavalo e esqueceu do ensinamento de todos os outros. Então isso é perigoso, isso é algo chato. Porque aí a pessoa fica presa em querer saber o animal de poder e esquece que toda hora, todos os outros animais podem passar alguma orientação. E aí caiu a ficha dela. E aí ela começou a falar vários animais que apareceram, e aí todo mundo falou, viu que rico foi a sua vivência? Isso mostra que todos os animais são animais de poder e podem nos auxiliar. Então, por exemplo, vou começar pelo cavalo. O cavalo é um animal que traz aquela força do nosso poder. O cavalo era reconhecido como um poder. Quem tinha um cavalo numa aldeia tinha poder. O cavalo fazia essa ponte entre as passagens, né, das aldeias, dos campos, levando alguma coisa, transportando, levando você para um outro espaço. Então, o cavalo significa poder, poder pessoal,
vontade de fazer as coisas, ir sempre em frente, não desistir, acreditar. Mas tem um lado negativo. Qual é? Quando você fica cabeça dura e se fecha numa mesma visão. Então é legal a gente trazer isso das polaridades, né? Do lado luz e sombra, para a gente ver que nem tudo é perfeito. Que é sempre importante a gente estar com aquele, não, mas espera, será que eu não estou desequilibrando aquela energia do cavalo? A tartaruga tem a paciência. Ele é um animal ancestral, um dos animais mais antigos que existem. É considerada a avó, né? A grande avó é a tartaruga. Então ela tem um lado luz maravilhoso, que é a ancestralidade, a originalidade, você relembrar as suas origens, você respeitar a sua essência, você aprender a ter paciência, a longevidade de você deu errado ali, mas você sabe que no outro dia vai dar certo. Então, de você saber ser maleável com a vida. Mas tem outro aspecto negativo, que é quando você fica lento em tomar uma decisão, você fica indeciso, você demora a tomar uma atitude que você sabe que é para fazer aquilo, mas tem medo. A onça, como eu falei, o lado luz dela, por exemplo, é aquela que tem coragem, tem força, que tem a vontade de realizar, que tem autonomia, autoridade. Mas o negativo pode ser o autoritarismo. Pode ser você, no momento de fazer o gol, você volta para trás e se esconde na toca. Ou você se torna muito agressivo, inclusive com você mesmo. O lobo, que foi citado aí. O lobo é um animal que tem muita ligação com a lua. Né? O lobo é um animal que rege as relações. O lobo, quando ele está liderando a sua alcateia, há uma lenda que fala assim, ninguém pode detê-lo. Por quê? Porque ele tem a força daquele que vive na terra e a intuição daquele que se conecta com a lua. Então ele equilibra o masculino e o feminino. Ele tem a sensibilidade e a sabedoria. Pode falar. Estão perguntando da cobra aqui. Legal, a cobra é um animal maravilhoso, né? Muitas pessoas têm medo da cobra. Por que as pessoas têm medo de cobra? Porque ela tem medo de se transformar. Então a cobra e a serpente, elas regem o mundo inferior na tradição andina. A cobra tem muito a ver com transformação, com cura, com você aprender com os tombos que você teve, deixar de ser arrogante, deixar de ter medo de se conhecer, deixar de ter medo de se desapegar. Então, aquela pessoa que tem muito apego, ela geralmente tem medo de cobra, porque ela tem medo de perder o controle. E a cobra dá uma rasteira na pessoa e faz ela ver que ela não controla nem as batidas do coração dela. A gente não controla nem as batidas do nosso coração. Quanto mais querer controlar o universo, a vida. Então a cobra é um animal de transmutação, um animal que faz muita limpeza. Quem for fazer um processo, por exemplo, inclusive nesses submundos que as pessoas às vezes entram e fazer magia trevosa, enfim. A cobra é um animal de proteção. Então conversa com a cobra, pede para ela estar lá com você, proteger o trabalho espiritual, e imaginem labaredas de fogo da cobra, a cobra como se fosse a língua da cobra te limpando, labaredas de fogo te limpando. Isso a gente a desfazer aí miasmas emocionais, larvas astrais, algum sentimento que ficou ruim no processo espiritual que você fez. A cobra ajuda muito na limpeza. Imagina a língua da cobra ali, a labareda de fogo dela te limpando. Outro animal que tem a ver com cura, o sapo. Que até você falou, Dorinho, o sapo é um animal também que tem a ver com cura. Só que ele é um animal que tem a ver com as magias. A Celia até está falando aqui, fala do sapo. Então o sapo pode ser usado, todos os animais, né? Pode ser usado sempre pro bem e pro mal. São os elementais. Só que assim, aquilo que você usa. Emerson? Pelo jeito parece que caiu lá, gente. O Emerson. Emerson? Tá aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo. Opa! Deu uma caída, mas voltou. Voltou. Legal. Eu estava falando do sapo, né? Então, o urso, ele é um animal que traz muita ligação com a parte física nossa e a cura. Então, quando você está passando por um processo de doença, de tristeza, volta na sua caverna do urso e ali você vai ter um renascimento. Porque o urso tem a ver com você entrar em contato com você mesmo. Com você estar mais em silêncio, em meditação. Então, ele tem a ver com a grande cura do nosso eu emocional e físico. Mas isso depende da gente querer olhar para nós mesmos e não fugir daqueles nossos problemas. O sapo, né, Dorinho, só para completar do sapo, ele tem muito a ver com as magias.
Então tem pessoas que usam o sapo para fazer magia trevosa. E eu estava explicando que assim, você pode usar as medicinas tanto para o bem quanto para o mal. Só que todo mundo vai arcar com aquilo que planta. Porque a lei de ação e reação, sempre. A lei universal e cósmica, né? Então o sapo é muito usado nesses trabalhos de desfazer magia. Então, por exemplo, estou sentindo que eu estou com magia trevosa. Imagina, eu pede para o sapo vir te limpar. Ele vai fazer uma grande limpeza em você. A língua do sapo limpa e te reenergiza. O sapo tem a ver com cura e processos de renascimento. Então, o sapo muitas vezes pode estar falando assim para você: encerrou um ciclo. Vai, desapega e segue. Tenha coragem de ir para frente. Não fica apegado e preso naquelas limitações daquele looping de pensamentos viciados, de sentimentos viciados, de pessoas que te fizeram mal. Esquece tudo isso. O sapo e a cobra são muito bem para isso. E olha para frente. Ô, Emerson, a gente tem 2 minutinhos ou 3 e eu queria pedir para você fazer aquela limpeza. Nossa, meu! Eu comecei a fazer essa live aqui, eu comecei a abrir a boca e não parava. Eu falei, nossa senhora, ainda bem que tá com o Emerson aí para fazer a limpeza. E hoje no dia de Arcanjo Miguel, né? Hoje no dia de Miguel. Maravilha, Dorinho. Olha, quem aí me fez pergunta, que não dá para ouvir aqui, depois o Dorinho me passa meu contato, né? Eu estou à disposição para a gente conversar. Eu também sempre dou curso, palestra, atendimentos, né? Podem procurar lá no Face, no Instagram, Essenf ou Emerson.terapeuta. Estou sempre à disposição. Eu me vou para fazer a live, que eu ia fazer algo ligado ao xamanismo na prática, porque o xamanismo é respeitar a natureza, e a natureza está sendo muito desrespeitada, principalmente no Brasil. Então essa limpeza que eu vou fazer, ela vai ser tudo isso junto, vai ser uma limpeza em nós, vai ser uma vibração para o Brasil, para a Mata Atlântica, para o Pantanal. Eu vi alguém falando da Venezuela, para a Venezuela também, para todo o planeta Terra, para a Mãe Terra. Tá? Eu vou fazer com um cântico. Então, fecha os olhos, põe o pé no chão, como você sentir. Eu vou usar maracá, que é o chocalho sagrado, e vai ser um cântico da tradição Cariri, Chocó e Pataxó, que honra a natureza. Feche os olhos se puder, porque esse cântico vai ser uma forma de limpar e uma forma da gente vibrar pelo planeta, pedindo perdão para a natureza, enviando as vibrações para que o Grande Espírito possa cuidar de todo o planeta Terra da melhor forma que puder, com amor e respeito. Eu sou o índio guerreiro e vou pra mata caçar. Eu sou o índio guerreiro e vou pra mata caçar. Lá de trás daquela serra, onde eu vejo as araras voar. Lá de trás daquela serra, onde eu vejo as araras voar. Olha o canto dessa arara, é lindo e tem muita beleza. Olha o canto dessa arara, é lindo e tem muita beleza. Nós não podemos destruir as coisas da natureza. Nós não podemos destruir as coisas da natureza. Eu sou o índio guerreiro e vou pra mata caçar. Eu sou o índio guerreiro e vou pra mata caçar. Lá de trás daquela serra, eu vejo as araras voar. Lá de trás daquela serra, eu vejo as araras voar. Olha o canto dessa arara, é lindo e tem muita beleza. Olha o canto dessa arara, é lindo e tem muita beleza. Nós não podemos destruir as coisas da natureza. Nós não podemos destruir as coisas da natureza. Ai, 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 ai,
xamanismo também a honra e respeito aos nativos, à ancestralidade e aos povos indígenas. E neste momento vibremos no coração e na consciência para a reconciliação com a Mãe Terra, para a reconciliação com a Mãe Natureza, porque o planeta é sagrado e quer paz, e a natureza precisa ser respeitada, assim como os povos indígenas também precisam ser respeitados e amados, para que todos nós possamos viver em cooperação e em fraternidade. Aueté, que significa gratidão em tupi, Arro, que significa assim seja, tradição do xamanismo norte-americano. Arro! Ô, meu mestre, foi muito bom. Foi muito bom. Essa energia maravilhosa. Espero que você possa voltar aqui. Que você deixe seus contatos, essa energia de luz que você trouxe para cá, para a TV Galáctica, para os meus ouvintes. Para mim, esse aprendizado que eu pude colocar na minha mesa cósmica cigana, com a energia do cigano Hassan, que quando você me conheceu, ele não me conhecia como Wagner Dorim, pessoal, ele me conhecia como Dorim Hassan. E o Hassan, eu deixei ele há um tempo de usar esse nome, mas o Hassan agora ele voltou, que é o cigano meu espiritual, que ele trabalha comigo com as magias, ele trabalha comigo com a energia da La Prata, né? La Prata, que todos nós precisamos, né? Com certeza. Foi onde o Emerson me conheceu. Eu conheci o Emerson, gente, no Revelando São Paulo, né, Emerson? Fala um pouco como era aquela época lá. Faz tempo, né? Faz tempo. Uma grande honra, irmão. Obrigado, Emerson. Na época, gente, eu dançava a dança cigana. Hoje não tenho mais tempo, mas sou muito grato a você pelos aprendizados. Volte sempre à TV Galáctica. Obrigado, meu irmão. Também é uma honra, agradeço muito. Agradeço a que puderam acompanhar. E é só também uma coisa que eu quero dizer, Doriane, eu nem vou falar sobre isso, mas eu sei que você vai deixar. Eu faço trabalho com os povos indígenas, né? E eles estão precisando muito de ajuda. Alimento, itens de higiene, doação monetária também, se tiver quem puder. Então, por favor, quem puder ajudar ou quem puder compartilhar, fale comigo, fale com o Dorim, que ele passa meu contato. Eu estou fazendo esse trabalho com várias lideranças do Brasil e eles estão precisando muito da nossa ajuda. Por favor, gente, tá bom? Quem puder ajudar, estamos conectados. Eu agradeço e honro a todos vocês. Que Yanderu Eté, Yandejare Tomaé, Jajai Pop Etaporã, que o grande Espírito, o grande Deus abençoe todos vocês e vivam no coração de cada um de vocês. Agradeço e honro. Obrigado, irmão. Gratidão, gratidão. Até daqui a pouco, pessoal. Hoje vou estar lá com o Sanatya Kumara às 21 horas com o programa Dorim Hassan. E nós vamos estar falando dos 3 arcanjos. Você que tem dúvidas sobre o arcanjo Uriel, Gabriel, Rafael e arcanjo Miguel, hoje Sanatya Kumara, vou estar fazendo uma entrevista com ele, e ele passando uma palestra maravilhosa falando sobre os arcanjos. Meu irmão, muito obrigado. Tchau, pessoal. Até mais tarde. Arro. Arro.